A quem pertence o espaço público? Essa é uma discussão boa e é um exemplo do que é a política na prática. E essa discussão fica mais acalorada na época do carnaval. Você deve ver na internet a discussão sobre os blocos de rua. E sempre falando que os blocos de rua são lindos, são maravilhosos. Mas você já pensou o que deve ser morar onde passa o tal do bloco de rua? O que é ter um bebê onde passa um bloco de rua? O que é ter, de repente, uma pessoa doente num leito desses em casa, onde passa um bloco de rua? Qual direito prevalece sobre qual? Essa discussão está ficando cada vez mais intensa em São Paulo, onde os blocos de rua parecem não ter limite no carnaval. É uma cidade que está virando uma micareta eterna. E a gente vai conversar agora com moradores que estão tentando um diálogo. O Américo Neste Júnior, que é representante dos moradores da Vila Madalena. A gente vai conversar com Flamarion Wellington Miguel, que mora há 31 anos numa rua residencial da Vila Madalena, Medeiros de Albuquerque. E o André Kirkeles, que mora há 7 anos também na Medeiros de Albuquerque. Américo, eu queria começar com você. Vocês foram falar com a prefeitura e também com o pessoal que promove o carnaval para tentar, não é o carnaval, né? Esta eterna micareta desses adolescentes de 40 anos que frequentam a Vila Madalena, para tentar chegar ali num acordo de respeito mútuo, né? Exatamente. A gente tem o programa Ruas Abertas da prefeitura, né? Todo esse movimento, esse ruído, a atividade, é lógico que ela aumenta muito agora na época do carnaval. No carnaval fica absolutamente crítico e o número de blocos cresceu muito. Nos últimos 2 anos o carnaval se ampliou tremendamente, não tinha muita regra e ele começa relativamente bem, mais cedo e tal. Quando chega mais tarde da noite acontece literalmente de tudo, né? E as noites na Vila Madalena também estão ficando cada vez mais desregradas, né? Eu ouvi o relato até do Paulo Matias, o subprefeito da Regional de Pinheiros, contando que ele tem ido visitar a Vila Madalena nas quintas, sextas e sábados à noite. Ele chega lá tipo 11 horas, meia-noite, com a equipe dele, e ele conta como é que está a venda de drogas abertamente, todo tipo de comportamento fora do padrão, e você pode imaginar o que for, né? E a decisão dele está sendo colocar ordem, colocar parâmetros, colocar respeito, né? E nós, especificamente, eu, na verdade, não represento a Vila Madalena, eu represento os moradores no entorno da Medeiros de Albuquerque, que é uma rua que sempre foi uma rua muito tranquila, né? No carnaval passava 1 ou 2 blocos, mas ultimamente, de uns 2 anos para cá, na verdade, começou a atividade do Armazém da Cidade e um galpão que foi comprado por um grupo e tal, e eles fazem o evento e tiveram permissão do prefeito anterior, o Haddad, de fechar a rua. E isso está ocorrendo nos sábados, nos domingos e todos os feriados. Eles privatizaram o espaço público. Essa é a verdade. O galpão está servindo como a base do negócio, onde são vendidos artesanatos, mas é vendidos também cerveja, bebidas, uma série de coisas. Aí é colocado um palco na rua, e até esse último fim de semana com música amplificada, né? E olha, às vezes eu olho, lá tem 20, 30, às vezes tem até 50 pessoas lá. Mas incomodando com o som, centenas e centenas de moradores do entorno. Especialmente, né, o meu companheiro aqui, o Flamarion, que mora do lado do projeto. Ele mora do lado da caixa de som. Ele mora do lado. Então, você imagina, né, com uma pessoa de idade, com pessoas que às vezes têm problema de saúde, você trabalhou a semana inteira, chega no sábado, tem um show na sua porta, tem um show com música.
Você pode gostar ou não gostar da música, mas você tem que ter a opção de ir ao evento ou não ir no evento, pô. Né? Do jeito que tá, nós estamos dentro desse evento e, olha, tentamos conversar, sugerir, né? Olha, bota a música para dentro, não amplifica, né? Faz uma coisa mais singela, e a coisa foi se ampliando. E a nossa preocupação com relação ao espaço público é assim, até onde vai? Onde é que para isso? Porque nós ficamos sabendo também que agora tem um projeto de fazer toda a Medeiros de Albuquerque um grande parque. Não só a Medeiros, a Girassol, as Picuelta, a Harmonia. Então, assim, o caos que eles trazem para a nossa rua, para centenas de moradores, existe um projeto para ampliar para milhares de moradores na Vila Madalena, usando a estrutura do poder municipal, mais o patrocínio de empresas, para que se promova uma barulheira enorme para todos os moradores que moram ali. Mas eu sinto assim, eu morei nesse bairro quando ele não era tão hype, quando ele não era de gente rica, na década de 80, que era um bairro, a gente era de classe média baixa, não tinha essas coisas todas. Era um bairro de famílias. Agora, esses novos moradores me dá a impressão assim, a maioria que eu conheço que foi morar são adolescentes de 40 anos de idade, com muito dinheiro, muito tempo livre, com ideais adolescentes mesmo, uma vida adolescente, e que não suportam ser contrariados. Então eles acham que eles têm que ficar fumando maconha na rua, eles vão levar traficante pro bairro inteiro. E existe esse conflito de pessoas que acham que não precisa haver lei, porque eles não precisam respeitar, estão acima das leis, ocupando a cidade e porque são ricos, recebendo patrocínio de empresas e permanecendo acima da lei. E essas pessoas perderam a eleição em São Paulo. E vai continuar isso? É essa a questão. Mas eles não são a maioria do bairro. Eles são só mais barulhentos, né? Quer dizer, vamos lá. Não, assim, eu tenho essa opinião, porque assim, eu morei lá. E lá não era assim quando tinha gente mais pobre. É que essas pessoas mais ricas, que não suportam ser contrariadas e que têm voz na mídia, acabam tendo privilégios. Vocês acham o quê? Que quando a gente era criança podia fazer isso lá? A gente era pobre, a gente ia preso, ia lá para a 14ª delegacia. Eu tenho... obrigado pelo convite, por dar o espaço para a gente falar aqui. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, no sentido que a Vila Madalena, apesar de que o que você conta é verdade, mas ela ainda é um espaço que coexiste, tanto pessoas do extrato mais rico, talvez da sociedade aqui em São Paulo, até as pessoas que também são pobres, ou pessoas que também sempre tiveram no bairro, sabe? Que o bisavô passou a casa para a avó, que passou a casa para o pai, que passou a casa para o filho. O Flamarion, por exemplo, é um exemplo de pessoa do bairro que sempre morou lá e constituiu a vida ali o tempo todo. Exatamente. Eu sou um cara que veio para lá. Eu não estou nessa faixa dos 40, eu estou nos 38. Mas, eu também não tô. Eu tô nos 23. Pode continuar. Mas o que a gente tem de muito positivo lá é que a Vila é sim um bairro boêmio. A Vila é sim um bairro onde acontece muita coisa legal. Sim. É sim um bairro participativo, onde as pessoas são colocadas na rua para conviver. Só que o que a gente não gosta é que dos últimos 3 anos para cá, desde que o Haddad assumiu e começou a fazer Copa do Mundo Infernal, Carnaval Infernal, uma porrada de eventos desproporcionais, usar isso como chantagem contra os moradores do bairro, como se a gente não aceita que as pessoas venham. A gente adora as pessoas, a gente adora visitante, a gente adora que as pessoas convivam na nossa rua, a gente tem orgulho de onde a gente mora. Só que a coisa assim, ao invés de ir para um lado de uma discussão que na nossa opinião banaliza, que é o pobre contra o rico, quem quer morar em condomínio contra quem quer viver na rua, é uma bobagem. Eu não quis morar em condomínio nunca. Eu moro ali porque eu faço as minhas coisas no bairro, eu vou na padaria, eu vou na farmácia, eu vou com meus filhos na loja de brinquedo, eu vou no restaurante com a minha mulher, eu vou num botequinho ali, tomo uma cachaçinha com ela. A gente vive bem ali, só que por que a gente tem que fazer isso de um jeito que incomoda a vida das pessoas que moram lá? Por que a gente não olha em volta?
Porque as pessoas que, por exemplo, frequentam esse evento que o Américo disse, do Armazém da Cidade, que é patrocinado pelo Catraca Livre, né? As pessoas que vão lá não têm o cuidado de olhar que do lado do palco mora uma família como a dele e que precisa de respeito, precisa de descanso. Ele tem um irmão dele que é enfermo, tem a mãe dele que é uma senhora idosa. A casa do Flamarion, por exemplo, ela era uma casa de muro baixo até esse evento entrar lá. Sempre como foi. eram todas do Exatamente. bairro, porque o bairro era um bairro O perfil. de muro baixo, Exatamente. que ia todo mundo na casa do, não é? Exatamente. Sempre é isso. foi, tinha samba, Sem samba dúvidas. ia um na E casa do tinha, outro, a gente ficava exatamente. todo mundo na rua, não era? Brincava, com certeza. Então, nós estamos passando por um momento eu considero que é uma violação da nossa privacidade e a utilização do espaço público indevidamente. Porque eu considero esse projeto como uma extensão do bar, né? A extensão desse projeto do Armazém da Cidade, ocupando a nossa rua. Então, esse perfil que você me traz, ele ainda existe. Sabe que 80% da Vila Madalena é residencial. É um bairro boêmio, é um bairro onde tem bares, mas 80% deles é comprovado estatisticamente. Existe uma comprovação que nós temos, né? Então, o que acontece? Eles violaram os nossos direitos, nós não conseguimos utilizar. Por exemplo, eu tenho um automóvel, eu não consigo, muitas vezes, entrar. Tem que chamar segurança, tem que sair. E o que acontece? Eles estenderam. É como se ele tivesse comprado a rua e feito da rua um bar. O que acontece? Tem coisas realmente que atrapalham a nossa vida. Por exemplo, como ele falou, o som, eu estou morando do lado da caixa de som. Né? E o que acontece? Eu tenho todos os tipos de pessoas dentro da minha casa. Eu tenho uma idosa, eu tenho um irmão com problemas, com doença, tenho filhos que não conseguem estudar. Meu filho, por exemplo, está terminando o colegial, quer entrar numa faculdade e ele não consegue. Por quê? O som está dentro da minha casa. Nós falamos alto constantemente, porque o volume dos nossos aparelhos dentro de casa estão cada vez mais altos. Nós vamos ficando surdos. Né? E outra, causando problema de doença, porque o volume alto ele dá até problema cardíaco. Né? A OMS traz essa resolução pra gente. Então, realmente é uma invasão. Eu vou até usar um termo aqui dizendo que é um estupro à nossa Vila Madalena, o que estão fazendo com a gente lá. Na verdade, a gente tem, eu acho que é uma discussão um pouco hipócrita de dizer, porque isso é ocupar as ruas, porque não é. Na verdade, você está privatizando o espaço público, porque no caso da Vila Madalena, historicamente, ele sempre foi usado para as pessoas, é um bairro onde sempre se brincou na rua, onde sempre teve evento na rua, só que não para capitalizar para o bolso de meia dúzia. Exatamente. Essa era a diferença. Exatamente. Agora, tem um outro efeito, viu, Madeleine? Que a gente tá assistindo assim meio apavorado, porque começou esse Armazém da Cidade, aí os eventos barulhentos e tal, e foi crescendo, foi crescendo. Aí tem sempre um público que está lá. Aí o que aconteceu? Tinha uma casinha nas Picuelta 30, Bargaça, que estava meio inativo e tal. O que aconteceu? O pessoal está terminando agora um pouquinho mais cedo no Armazém da Cidade, 5, 6 horas da tarde. Eles migram para o Bargaça. O Bargaça coloca música na calçada e continua tocando até 10, 11 horas da noite. Do outro lado da rua, abriu um novo bar, um mega bar, chama São Conrado. O São Conrado tem tetos conversíveis, né? É uma mega estrutura, muito bem construído. Pensaram em tudo, menos no isolamento acústico. Então, o problema é assim, você cria um polo gerador de ruído, imediatamente o entorno, se ele faz, eu também posso fazer. Se ele faz, eu também posso fazer. Abre o precedente. Então, o precedente está criado e nós estamos vendo progressão. A progressão. Tem rumores que agora uma grande cervejaria comprou um terreno ali no canto das Picuelta com a Medeiros. Que se isso acontecer e realmente construírem uma mega casa de shows ou bar, o que for, ali vai ser um problema gravíssimo. Um detalhe que aquela área no zoneamento é uma área predominantemente residencial. Não pode ter bar, nem boteco, nem atividade... nem padaria pode ter, nem nada lá pode ter. Não, padaria pode, a gente gosta. Pode. Então, mas isso é uma coisa que a gente vê acontecendo, pelo menos eu moro nesse pedaço da vizinhança da Medeiros.
já há 7 anos. Eu vejo, desde que eu mudei para Vila Madalena até agora, as lojas que são de uso do bairro, por exemplo, padaria, loja de roupa, loja de brinquedo, de artesanato, de restaurante bacana, sabe, coisas que são do dia a dia das pessoas, de você ir lá, frequenta a padaria, compra pão, vai lá, compra um brinquedo pro teu filho, vai lá, compra uma roupa. Elas estão sumindo. E quando elas saem, entra um bar, um boteco no lugar. Então, assim, é claro que existe uma deteriorização do nosso espaço em função de nossa vida está virando uma balada, está virando um lugar que as pessoas vêm, bebem, fazem o que quiserem, e a gente que fica ali quieto, escondido nas nossas casas, que é um absurdo. Uau! Esse é o André Kirkeles. A gente agradece também a presença aqui do Flamarion Wellington Miguel, do Américo Neste Júnior, que trouxeram aqui pra gente uma discussão importante, falando não só do bairro da Vila Madalena, mas também do Brasil todo. Será que essa história de democratizar o espaço público está sendo bem colocada para a nossa sociedade ou está sendo colocada de uma forma hipócrita? A gente está privatizando esse espaço. Quero aí a sua opinião. Agora que o carnaval está chegando, essa discussão vai ficar cada vez mais quente.